Mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Hoje, uma convidada que nos dá muita alegria de tê-la conosco é a missionária, a dona Helena Urbinati. Prazer muito grande em recebê-la aqui dentro do nosso canal do YouTube, dona Helena. Obrigado. A senhora é uma pessoa que tem a sua vida marcada pela passagem em 3 entidades importantes de Orlândia. O Hospital, o FAC, que é o Fraterno Auxílio Cristão, e também a Pastoral da Criança. Mas antes de falar dessa sua trajetória como missionária, uma pessoa que marcou época, nos dá muito orgulho, né? A senhora era salense, nasceu em Sales Oliveira, mas também tem o título de cidadã aqui de Orlândia. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco da família Urbinati, que ela é muito conhecida, não só em Orlândia, como também, por exemplo, em Sales Oliveira. A senhora é salense, né? Nasceu em Sales Oliveira. Conte para nós um pouco da história da família, dona Helena. Bom, nós somos... meu avô veio da Itália, né? Mas meu pai é brasileiro, nasceu no Brasil. E nós somos em 4 irmãos, 6 irmãos, 4 mulheres e 2 homens. E a mais nova, a Isabel Urbinati, é falecida. A senhora é a mais idosa, se é que a gente pode falar, ou existe irmã que nasceu antes da senhora? A senhora é primogênita da família? Tem 2, que é um homem, uma irmã e um irmão que é mais velho que eu. Se a gente pegar aqui em Orlândia, o Lázaro Urbinati é seu irmão, a gente sabe? Isso. Funcionário do Correio. Tem algum Urbinati que viva hoje aqui em Orlândia? Tem outro que chama Antônio. São os 2? Os 2 Além irmãos. da senhora, os 3 que moram hoje em Orlândia. E uma irmã. Agora tem uma irmã que mora em Sales. Em Sales Oliveira. Agora, a gente sabe, historicamente, que a família da senhora, os Urbinati, tem uma grande ligação com a Igreja Católica. Sim. De onde veio essa fé, de onde veio essa trajetória muito dedicada a esta causa dentro da Igreja Católica, dona Helena? É o chamado, né? É a gente que participa da igreja, né? E o chamado de Deus que brota lá no fundo e vem vindo, né? E depois que eu sou uma missionária diocesana de Jesus Sacerdote, né? Do Instituto Secular. E é uma alegria muito grande que eu tenho 2 primos também, padre, né? Que é o padre Lalinho, José Geraldo, né? Mas ele tem o apelido de Padre Lalinho. Não, muito conhecido, passou em Orlândia. Ele está em que paróquia hoje? Está em São Joaquim ou já saiu? Não, ele está em Franca, mas não me recordo que paróquia que ele está lá, mas está em Franca. Tá. E o Padre Davi também, que é de Sales, mas está em Franca também, pároco lá. Então, uma família que a gente pode dizer consagrada ao cristianismo e também ao catolicismo de forma especial. Graças a Deus. Agora, quando a senhora era criança, qual foi o padre, a senhora vivia aqui em Orlândia e Sales, nessa sua trajetória, qual o padre que a senhora tem lembrança e memória que tenha, de uma certa forma, influenciado na sua vida? Dom Emílio. Dom Emílio Pinholi. Dom Emílio, porque eu já conversava com ele, né, do desejo de me consagrar a Deus, né? E ele me conhecendo quando as missionárias vieram da Itália, né? Que ficou muitos anos aqui, a Pina, a Vitorina, a Nete. Ele logo me chamou e falou, olha, as missionárias chegaram, agora eu sei, tenho certeza que é essa vocação que você vai se deixar. E quando Deus chama, ele chega a hora que... Aliás, o Dom Emílio, né, marcou uma geração. A senhora tem 74 anos, eu tenho 66. Para quem não sabe, eu contei isso para a dona Helena, eu fui coroinha do Padre Emílio. E era coroinha top, porque eu até ensaiava as pessoas antes da missa. Que bom. Aliás, eu tenho orgulho de dizer que essa minha vocação para a comunicação tem 2 razões. A primeira delas é minha tia Doroti, professora, que me alfabetizou um pouco antes para que eu conhecesse a base, né, da língua portuguesa, e o Padre Emílio. Eu fui coroinha, ele via em mim um potencial talvez com ser desinibido, falar demais, aí ele me colocava nas missas, na zona rural naquele tempo, eu ensaiava antes, e eu devo ao Padre Emílio esse fato, né, de ter sido uma pessoa que me ajudou também nessa parte de comunicação. Então, o Padre Emílio, para a senhora, foi essa referência, e coincidiu com a chegada dessas que vieram da Itália, essas irmãs. Isso. Elas vieram de que região da Itália? Foi o Padre Emílio que as trouxe aqui para Orlândia, quando aqui chegou também? Não, elas até se encontraram um padre
nós tinha também um grupo de missionárias na Argentina. E naquela época, acho que era navio, não sei, né? E encontrou um padre juntos, né? E aí falou que aqui no Brasil parece que tinha vocações, né, que estava interessada. Aí elas vieram para cá e começou já a formação aqui e deu que tem, graças a Deus, nós somos um bom grupo aqui no Brasil. Vocês devem ter ouvido desde o começo, eu estou tratando a dona Helena como missionária. Qual é a diferença de uma missionária em relação a uma freira? Para que a gente entenda. Bom, nós somos missionárias de Jesus sacerdote, somos consagrada secular, né? E nós temos a diferença de nós viver mesmo no mundo, como os outros, né? Nós vivemos com a nosso próprio salário, nosso próprio trabalho, a gente pode morar sozinho, ou pode morar com grupos, ou também até com a própria família de sangue nós podemos morar, né? Mas, de qualquer maneira, uma missionária tem também os seus votos pessoais, equivalente a uma freira. Quais seriam esses votos, em essência? De pobreza, castidade e obediência. Nós temos esses compromissos. E nós temos formação também, né? Isso. E nós não saímos para ficar numa casa para ser formada. Não, a formação vem dentro da nossa paróquia que a gente trabalha, ou na diocese, no próprio trabalho, assim, como enfermeira, como qualquer tipo de trabalho. E aí essas formadoras dão um tempo, assim, vai nos formando, né, dando a formação para nós, para as pessoas que entram, até uns anos depois que entra, que se consagra a Deus. Ou seja, na verdade, a senhora acaba estudando a essência que é a Bíblia. Portanto, isso. Teologia, né, que seria mais ou menos nessa linha. Com um segmento diferente, direcionada para uma missionária. E no caso, uma missionária, ela pode também ter e fazer uma missão pelo mundo afora. O caso da senhora, a senhora optou por ficar aqui na região, é isso? Sim, nós estávamos todas aqui em Orlândia, depois o Dom Emílio pediu que fosse um grupo para Mogi das Cruzes, né? E então foram, e eu fiquei aqui, porque, na verdade, trabalhava no hospital, e a Pina, uma missionária que era responsável, ela morava aqui em Orlândia. E ela foi eleita para ser a responsável geral do Instituto, porque nós temos as responsáveis, né? E aí, então, como eu já trabalhava no hospital, mas muitas vezes, dia de folga, ou que dava certo, eu já ajudava ela no FAC, né? Aí, então, eu peguei o padre Ângelo, naquela época, pediu se eu saía do hospital para mim levar o FAC, o trabalho do FAC. Perfeito. Agora, dona Helena, vamos fazer uma trajetória nessas três entidades, né? A senhora se consagrou missionária com 27 anos de idade, é isso? É. A senhora está, portanto, consagrada há 47 anos. 47 anos. A primeira entidade importante de Orlândia é o nosso Hospital Beneficente Santo Antônio, fundado em 1967, né? Um trabalho que mobilizou toda a nossa cidade. Eu verifiquei aqui que a senhora entrou no hospital em 1982. Quando é que a senhora entrou lá no hospital? Ou, perdão, a senhora saiu do hospital em 82. Quando é que a senhora entrou no hospital e como é que foi o seu trabalho? Que tipo de atividade a senhora exercia lá no hospital? Bom, eu era enfermeira, trabalhava em qualquer, assim, setor, né? Mas o mais mesmo é a maternidade. A senhora era enfermeira da maternidade? Da maternidade. Algum médico, a senhora lembra dos tempos da senhora que atuava, que era o grande, que fazia parte, embora naquele tempo todo mundo fazia parte, doutor Orsi, outro dia contou uma história, ele e o doutor Edson faziam parte. Quem foi o primeiro, assim, que era especialista nessa parte, que trabalhou com a senhora? Ou algum médico a senhora lembra também? Doutor Cláudio, aquele que faleceu, como que ele chamava? O doutor... Pugliese. Pugliese, trabalhei muito com ele também, e com vários aí. Então a senhora tem uma geração de crianças que a senhora vê hoje que a senhora, de uma certa forma, participou também e realizou aquele sonho de toda mãe, de todo pai, não é isso? Sim, às vezes, esses dias mesmo, teve mães que foi lá no FAC. Helena, você lembra, faz 22 anos, 20 anos que você pegou meu filho com o doutor Pugliese. Hoje ele já está moço, tal. Tem tudo isso que fica gratificante para a gente, né? E uma alegria de ver que
que a gente fez. Porque eu falo uma coisa, meus trabalhos eu falo sempre, eu gosto de falar uma coisa, que eu gosto de fazer a coisa com amor e por amor, né? É claro, a senhora era remunerada, mas a senhora fazia disso uma satisfação pessoal também. Era uma forma de servir. De servir. Então perceba, assim como a senhora tem as suas sobrinhas, né? Inclusive uma que está acompanhando a senhora aqui no nosso canal nesse momento, a senhora tem também nessas crianças que a senhora participou, né? Desse momento mágico na vida de qualquer casal, pessoas que a senhora, de uma certa forma, se sente muito gratificada, né? Verdade. Não tem coisa que pague isso, né, dona Helena? Não. Pagamento que é aquilo que a gente veja a gratificação de ver as pessoas bem, né, e alegre, vivendo assim uma amizade. Gosto de dizer que a maior riqueza da gente é uma amizade sincera, né? Isso é muito bom. E a senhora naquele tempo tinha muito mais dificuldade, não tinha os equipamentos que tinha hoje. O parto, talvez, hoje com a modernidade é mais, eu não digo simples, né? Mas corre-se menos risco, né? A senhora deve ter vivenciado, juntamente com os médicos, situações de extremo perigo no momento de um parto, né, dona Helena? Mas eu acho que quando tem Deus aí, tem muita, graças a Deus, casos que parece que está perigoso, mas dá para salvar. Então, de qualquer maneira, o senhor Homero, a senhora trabalhou com o senhor Homero? Homero também. Tem algum outro que dirigia o hospital que a senhora se recorda, além do senhor Homero? Depois teve outro que não me foge a memória agora, mas acho que o Solequel também. Eu peguei o tempo do Quando ele aqui chegou, a senhora trabalhava ainda no hospital. Então a gente percebe que o ciclo que a senhora teve no hospital terminou em 82. Por que a senhora saiu do hospital e foi para o FAC? Recebeu algum convite nesse sentido? Sim, naquela época era o padre Ângelo, que era o padre aqui da nossa paróquia. Ângelo Pinholi, irmão do Dom Emílio. Dom Emílio, Perfeito. E como ele já sabia que eu ajudava um pouco a Pina no FAC também, assim, e que a Pina ia embora, ele pediu se eu saía do hospital para levar o FAC para frente, né, trabalhar no FAC. Quando a senhora chegou lá no FAC, já tinha uma estrutura? Era no mesmo local aqui na parte mais alta da cidade ou era em outro local? Onde é que era a sede do FAC? Era aqui em cima. Parece que a farmácia era lá embaixo, perto da paróquia. Perfeito. Mas depois que eu peguei, era aquela época, podia ter farmácia assim, né? Quando eu entrei, nós tínhamos uma farmácia muito boa lá. E aquela época também não tinha UBSs, né? Aquela época. Então, eu sempre levava cadeira de roda, talvez fazia injeção, curativo nas pessoas, nas casas também, né? É verdade que em 82, quando a senhora entrou, o SUS, ele foi implantado no ano de 1988 no Brasil pelo então presidente José Sarney. Então, quando a senhora começou no FAC, era realmente mais difícil para se fazer o trabalho. Porque às vezes estava internado, precisava de um curativo em casa, tanta sua injeção, aí então eles me chamavam e eu fazia o trabalho. Então, nesse sentido, aquela experiência que a senhora teve no hospital como enfermeira acabou ajudando o trabalho da senhora no FAC também, né? Claro, claro. E isso, de uma certa forma, aquela experiência que a senhora teve foi muito útil para que a senhora desempenhasse ajudasse esse papel. As pessoas mais carentes da nossa cidade, né? Em essência, hoje, quais são as principais atividades que o FAC faz? A gente sabe que sempre tem uma fila de pessoas que recebem benefícios, tem também, daqui a pouco nós vamos falar, mas já na ótica da pastoral, a questão de curso de gestante, mais envolvida com a pastoral, mas como foi esse trabalho? No início, que tipo de trabalho vocês faziam? Isso foi evoluindo na medida em que o FAC foi crescendo também e a comunidade ajudando também, né? Sim. O FAC atende todas as pessoas que passam lá, dá uma ajuda de imediato também, né? Porque às vezes depois tem a promoção também que dá a cesta básica, né? Mas em alimentação, roupas, sapato, cada um que chega lá na necessidade, o FAC tem ajudado. A receita para fazer frente às despesas do FAC vem de onde? São de voluntários? Vocês recebem verbas oficiais? Como é que funciona o trabalho do FAC? Isso hoje eu não posso te falar que eu não sei, mas que eu vejo assim, a maioria mesmo é os próprios paroquianos, os próprios povo que ajuda. E vocês fazem eventos de vez em quando também para arrecadar, né? Que isso é muito importante. A festa das ações, né? Tem muitas coisinhas que faz também, para ajudar um pouco também.
Agora, eu percebo que, além do FAC, 1982, a senhora depois foi para a questão da pastoral da criança, que esse é um trabalho muito bonito, que eu gostaria também de conduzir. Falamos do FAC e vamos falar da pastoral da criança. Como é que nasceu esse movimento? Para quem não sabe, a saudosa Zilda Arnes, médica pediatra paranaense, que foi um exemplo, né? Irmã do Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Sim. Ela que, aliás, teve uma vida inteira dedicada a essa causa e acabou sendo vítima de um terremoto no Haiti, estava dentro de uma igreja, a igreja caiu, servindo, né? E acabou soterrando a dona Zilda. E como é que veio essa semente do nascimento da pastoral da criança em Orlândia, dona Helena? Então, quando eu estava no FAC, eu já até fazia curso de gestante do FAC mesmo, né? Tinha esse desejo de trabalhar com a gestante. E depois eu fiquei conhecendo o trabalho da Pastoral da Criança em Mogi das Cruzes, porque parece que tinha na diocese também, mas não estava muito ainda. E uma que morava aqui em Orlândia, uma amiga minha, que é consagrada também, ela foi para Mogi das Cruzes, e lá eu ia em encontros lá, né, porque a gente tem momentos de oração, de rezar juntos. Quando eu ia para lá, eu comecei a observar o trabalho delas lá da Pastoral da Criança. Agora, a senhora falou Mogi das Cruzes, o Dom Emílio foi bispo em Mogi das Cruzes? Foi. Mera coincidência? Ou quando ele estava lá, já existia pastoral com ele lá? Não sei quando que foi. Quando elas foram para lá, agora eu não lembro o ano que elas foram, né? Perfeito. Mas já aí começou o trabalho da Pastoral da Criança lá. Então foi aquele exemplo de Mogi que motivou vocês? Me motivou mais, assim, né? Pelo ver. E aí eu busquei, fiz a capacitação e formei aí a Pastoral da Criança aqui. Iniciou a Pastoral da Criança aqui em Orlândia. Quem era o padre na época, aqui em Orlândia? O padre Jamil. Padre Jamil. Da Pastoral da Criança, o padre Jamil. E foi, naturalmente, figura importante para que esse trabalho fosse feito. Foi. E a gente sabe, esse que é um testemunho importante, a doutora Zilda Arnes, ela fazia um trabalho de combate à mortalidade infantil. Sim. Como é que vocês conseguiram montar esse trabalho? Tem a questão da pesagem da criança. Explica direito qual é o trabalho que vocês fazem no sentido de nutrir a gestante e também fazer o acompanhamento, né? O curso também que vocês fazem. Explica que isso é muito importante, que em resumo, houve um tempo aqui, eu anotei, foi no ano 2000, nós zeramos a questão da mortalidade. Explica direitinho para nós isso, dona Helena. Isso. O objetivo da Pastoral da Criança é mesmo acompanhar a criança do desenvolvimento da criança, né? E também para esse trabalho que nós trabalhamos com as crianças de 0 a 6 anos. Então, a importância de começar desde o ventre materno também, né? Que a gestante também tem essas orientações, porque às vezes faz o pré-natal, mas que nem os cursos, quando vem os médicos, todo esse curso que dura mais ou menos 2 meses, cada semana vem um profissional. E isso já orienta elas também para se cuidar também na gestação, né? Ter os cuidados, E aí, depois, quando o neném nasce, a gente acompanha a criança também. Então, a gente trabalha muito assim com orientação de alimentação, de ver a situação também. Por exemplo, se uma família está com situação precisa de cesta básica ou quê? A pastoral não é um assistencialista. Ela é uma que vai para orientar e acompanhar, né? Então, a gente encaminha para os órgãos que têm esse trabalho de ajudar. Aliás, diz a lenda que toda a recomendação do FAC, independente do prefeito que seja, sempre acata, porque vocês sabem que vocês fazem um trabalho não político e sim um trabalho social importante. E a confiança que a entidade, tanto o FAC como a Pastoral, dão a qualquer chefe do Poder Executivo aqui de Orlândia para que ajude, né, dona? A Pastoral ela tem a coordenação diocesana, e cada cidade que tem a pastoral tem a coordenadora paroquial, e depois nos bairros, né? Nos bairros mais pobres, que nem nós temos na Vila Bussi, no Jardim São João, na Coab Júlio Bussi, né? Então, aí também tem as líderes, que são voluntárias, né? Que é capacitada também por nós, assim, e também uma coordenadora daquela comunidade.
E todo mês se reúne também, além das visitas, para pesar, se diz hoje, celebração da vida, né? As crianças vão pesar... Isso é mensal? Mensal. Tá. E aí a gente faz também, eles brincam lá e pesa. E aí a gente também serve sempre coisas naturais para ele, bolo, sucos naturais, né? E brincam. Alimentação saudável. Saudável, é. Isso é muito interessante. Então, se a senhora fala que é natural, não adianta você só proteger a criança se não ajudar a mãe quando ela está se formando, né? A gente trabalha pela dignidade da criança, né? Isso é muito importante. Tem a vida e vida em abundância, né? Existe a tal da ração, né? Que foi uma coisa que era um marketing, um negócio que chamava atenção durante o processo de gestação. Como é que a senhora trabalha essa questão? Isso é utilizado até hoje, dona Helena? Não. Hoje não mais. Nós fomos impedidos de... Impedido não, mas é muito burocracia, não dá para funcionar, né? Mas nós não podemos fazer mais. Não só aqui, mas que nem em Mogi das Cruzes eles faziam também, não deixaram fazer mais. E qual a razão por que não se permite? Não sei. Deve ser talvez por não ter a certeza dos componentes dessa alimentação. As coisas, né? Mas ela resolveu o problema de muita coisa, né? Eu tenho, essa semana mesmo, eu recebi 2 telefonemas se eu não estava fazendo mais, por quê? E eu até fiquei assim, muito, muito triste com isso, né? Mas a gente também tem que obedecer, né? Mas de qualquer maneira, se o governo ou quem impediu isso estiver dando alguma fonte de energia alternativa, tudo bem, né? Mas é muito importante durante esse processo, né? Que se tenha. Eu gosto de falar uma coisa, quem que impede de comprar salgadinho, refrigerante, Coca-Cola? Gostei. Criança se empanturra com refrigerante e ninguém fala nada. Eu tinha uma cozinha muito, muito preparada ali, né? Para fazer, muito... Agora, a alimentação do bebê, né? Nós estamos falando talvez da gestante. O bebê nasce, que tipo de ajuda da parte alimentar que vocês fornecem para aqueles que frequentam o acompanhamento de vocês? Então, nós, aquilo que volto no curso de gestante, porque a minha prioridade mesmo é acompanhar, mesmo se nós estamos fazendo 2 cursos esse ano aí, né? Com uma faixa etária de 30 gestantes, são 60 gestantes que foi orientada, né? Como eu já te falei, com toda semana um profissional da área da saúde, né? E aí elas são orientadas, né? Já falei também que elas têm que também ter o bom alimento, né? O que não usar, não fumar, aquelas coisas que a gente orienta. E aí o aleitamento materno, né? Até 6 meses nós tentamos orientar para que dê o leite materno. Isso garante realmente a questão da mortalidade, né? Claro. Os números de quando vocês começaram esse trabalho na pastoral, quando no ano 2000 foi comemorado e com muita justiça uma melhoria desses índices, eles evoluíram muito se pegar o histórico de quando o trabalho começou e a situação de hoje, dona Helena? Dos resultados desse trabalho? Sim, tem muitos resultados, sim. Mas aquela época também, assim, o que zerou a morte infantil era a alimentação também, né? Aquela alimentação, né? Certamente. Com certeza. Com certeza. E eu estou intrigado desse assunto, né? Merece até a gente aprofundar depois, né? Para trazer, se Deus quiser, num outro episódio, essa questão envolvendo a alimentação, que na visão de toda pessoa que é do segmento sabe que isso é muito importante. Mas... Agora, me chamou a atenção no dia que eu fui fazer o bate-papo preliminar com a senhora, né? Eu vi lá a estrutura do FAC. Eu conhecia... mas vi que nós temos voluntários trabalhando lá, isso é muito bonito também, né? É bonito. Além dos funcionários, que natural são remunerados, até porque desenvolvem essa atividade, eu vi muito voluntário. As pessoas que tenham, por exemplo, interesse de ajudar vocês, podem procurar no FAC para, de uma certa forma, se colocar à disposição? Sim, pode procurar, sim. E até a Pastoral da Criança também, né? Porque a gente tem falta de membros para trabalhar, porque é um trabalho árduo, né? Só que eu digo uma coisa, o trabalho da Pastoral da Criança é um trabalho de formiguinha, né? Que não é muito visto assim, né? Sim. Para os homens, mas importante e que também quem quiser trabalhar voluntário é aberto para todos. Pelo que eu percebo, então, a gente pode dizer que o FAC e a Pastoral trabalham
e caminham juntos. É claro, Sim. cada um com seu objetivo, mas usando uma estrutura que vocês têm bem, né, da própria comunidade como um Isso. todo, né? Nós temos a parceria, né, com o FAC e também, que nem o curso de gestante, você até viu lá, né, os kits e o Fundo Social da Solidariedade, né, que também nos doa também o kit para cada gestante que faz o curso. Isso é interessante, porque faz o curso, natural depois vai nascer a criança, e esse kit de gestante é doado, é dado ao final do curso. Do curso. Isso a prefeitura também tem ajudado em vocês aí, através do Fundo Social. É uma coisa muito, muito bonita, muito, muito boa mesmo esse trabalho. E se torna aí, a gestante com a gente, se torna uma amizade sincera, né? Que eu gosto sempre de falar. Nós estamos aqui, nós se torna uma família, né? Eu falo, é bom a gente se comunicar, se falta, por quê? Porque se acontece alguma coisa com algum, a gente está unidos também na oração também, né? Uma doença, qualquer coisa, isso daí é muito importante, essa amizade entre elas também com a gente. O que me impressiona quando eu conversei com a senhora antes da entrevista e agora quando a senhora está respondendo, eu percebo o brilho nos olhos da senhora pela alegria de poder fazer isso. E eu gosto, sinceramente, que eu brincava, eu falei, até que eu puder fazer, eu faço. Eu lembro do Papa, né, muito velhinho, vai até de cadeira de roda, né, para evangelizar. E eu gosto de trabalhar no social. Isso é muito importante e é gratificante. E eu falo uma coisa, que quando Deus chama, a gente, que nem me chamou a consagração também, né, e esses trabalhos, a gente responde o sim. Depois ele completa para a gente aquilo que ele confiou a gente. E eu gosto de dizer, não sou eu que faço, mas é Deus que faz por mim. Eu apenas sou um instrumento na mão de Deus. Agora, uma coisa que é interessante, né? A gente vê geograficamente, no passado só tínhamos a igreja de São José, a paróquia de São José. Depois, com o crescimento de Orlando em direção à parte leste, nasceu Cristo Rei, a paróquia de Cristo Rei. A paróquia de Cristo Rei foi nos anos 2000? A partir de quando? 2000. Eu lembro certinho 2000. Que foi na virada do século, né? O meu relatório lá, outro dia eu estava vendo, o ano 2000 que formou a paróquia da Cristo Rei. Ainda que fisicamente o trabalho de vocês seja na matriz de São José, na região central, há uma boa relação também com a outra paróquia de Cristo Rei. Cada paróquia tem a sua coordenadora, né? Então, a paróquia Cristo Rei tem a coordenadora e as líderes que trabalham naquela paróquia. Aqui também tem a paróquia São José, que tem a coordenadora e as líderes que trabalham. Agora, a parte de alimentação do FAC, assim, isso daí todo mundo é servido aí. Em perfeita harmonia. Perfeita harmonia. Agora, uma pergunta que não quer calar, tenho certeza que todo mundo que está nos vendo gostaria de fazer para a senhora. O sonho da senhora, a senhora tem 74 anos, está com uma bela disposição, eu imagino, mas está assim. O que a senhora imagina que poderia acontecer de bom nessa sua trajetória? Deus saberá a hora de levá-la, mas Deus quer mantê-la. O que a senhora pensa? Tem muito tempo ainda para a senhora servir a cidade, né, dona Helena? Olha, o que eu penso é eu mesmo ficar profundamente buscando Deus como único na vida. E ali, o que Ele me pede a cada dia, eu estou disponível a fazer. Eu tenho certeza, no encerramento desse programa, que eu faço esse recado em nome de todo mundo que está nos vendo. A nossa admiração pelo trabalho que a senhora faz, que já fez, que faz e que Deus vai lhe dar saúde para fazer. Uma alegria muito grande em recebê-la aqui conosco dentro do canal. Fique à vontade, olhando para aquela câmera, tem um recado especial para as pessoas que estão vendo a senhora. Sim, o recado que eu gostaria de dizer, aqueles que é chamado a se consagrar a Ele, né, a vida consagrada, não tenha medo de dizer o sim, porque aquilo que eu falei, né, a gente dá o sim, depois Ele completa a nossa caminhada, Ele nos conduz a caminhada naquilo que Ele nos pede a cada dia. E todas as pessoas que trabalham com amor e por amor, não importa o trabalho que faz, né? Todo cristão, todas as pessoas que trabalhar. Uma coisa que eu gosto também de falar muito, ter sempre a unidade entre as pessoas que trabalham, né? Para um não querer ser mais que o outro.
mas estar aí presente junto para levar um trabalho honesto dentro da sociedade. E aproveitando o gancho, a senhora, é claro, acompanhou outras guerras pela própria idade da senhora. Como é que a senhora vê o momento em que o mundo está vivendo com esses problemas? Preocupante para a senhora? É preocupante, né? Porque é o coração duro do homem, né? É preocupante. Há maldade no coração? A maldade do coração do homem, né? Porque quantos inocentes morrem? Por quê? Porque ninguém quer dar o braço a torcer, né? Então, a minha preocupação é, assim, ficar triste de ver tantos inocentes morrer, né? E por causa do homem, do coração duro que o homem tem. Missionária Helena Urbinati, uma vida dedicada a 3 entidades de Orlândia: Hospital Beneficente Santo Antônio, Fraterno Auxílio Cristão, ligado à Igreja Católica, e a Pastoral da Criança, também ligada à Igreja Católica. Foi realmente um belo episódio, tenho certeza que você gostou.